Você já se perguntou por que algumas de suas orações parecem não ser atendidas, mesmo quando seu coração está cheio de fé? A resposta pode estar em algo tão simples que você tem ignorado todos esses anos. As velas que você acende durante seus momentos de devoção. Por séculos, santos e místicos compreenderam o que a maioria dos fiéis comuns desconhece: que existe uma ciência espiritual por trás das cores das velas utilizadas em oração, um conhecimento que pode amplificar suas preces e abrir canais diretos com o divino. O Padre Pio, com sua sabedoria profunda e conexão extraordinária com os mistérios celestiais, deixou-nos ensinamentos sobre este tema que pouquíssimas pessoas conhecem. Imagine-se descobrindo um segredo que transformará completamente sua vida espiritual. Um conhecimento guardado por séculos e revelado apenas aos que estavam prontos para recebê-lo. O que aconteceria se você soubesse exatamente qual cor de vela acender para cada intenção, cada necessidade, cada desejo do seu coração? O que mudaria em sua vida se suas orações fossem potencializadas? Se a chama que você acende pudesse criar um caminho direto ao coração de Deus? O Padre Pio, homem de extraordinária santidade, que carregava em seu próprio corpo as chagas de Cristo, compreendia profundamente como o mundo material, incluindo as cores das velas, pode se conectar ao mundo espiritual. Seus ensinamentos sobre este tema podem trazer uma revolução na sua vida de oração. Este conhecimento não é apenas uma curiosidade espiritual, mas uma ferramenta poderosa que pode transformar sua conexão com o divino. Quando você terminar de conhecer estes ensinamentos do Padre Pio sobre o poder das velas coloridas na oração, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você experimentará uma nova dimensão de fé, uma nova profundidade em suas orações, e talvez pela primeira vez, sentirá verdadeiramente que suas preces estão sendo não apenas ouvidas, mas atendidas com uma velocidade e precisão que parecerão milagrosas. Este é o momento de despertar para um conhecimento que pode mudar tudo. Se você sente que está pronto para essa revelação, para essa transformação profunda, continue lendo e prepare-se para descobrir o que acontece quando você reza com velas de diferentes cores, algo que ninguém jamais te contou. Para compreender verdadeiramente a profundidade destes ensinamentos, você precisa primeiro conhecer quem foi o Padre Pio. Este humilde frade capuchinho italiano não era um homem comum. Ele foi escolhido por Deus para portar as chagas de Cristo, os mesmos ferimentos que Jesus sofreu na cruz em seu próprio corpo por mais de 50 anos. Imagine carregar essa cruz, sentir essa dor constante e ainda assim dedicar sua vida inteira a servir aos outros com amor incondicional. O Padre Pio passava longas horas no confessionário, tinha o dom da bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Lia corações e mentes, e possuía um conhecimento sobrenatural que ia muito além do que qualquer estudo teológico poderia proporcionar. Quando ele falava sobre o poder das velas na oração, não estava compartilhando teorias ou tradições folclóricas. Ele estava revelando conhecimentos místicos obtidos através de sua conexão direta com o divino. Os relatos daqueles que conviveram com o Padre Pio descrevem como ele utilizava diferentes cores de velas em momentos específicos de oração e como os resultados eram extraordinários. Existem testemunhos de pessoas que, seguindo suas orientações sobre quais velas acender e como orar com elas, experimentaram curas inexplicáveis, resoluções milagrosas de problemas aparentemente impossíveis e transformações profundas em suas vidas espirituais. O Padre Pio compreendia que a oração não é apenas palavras ditas ao vento. É uma ciência sagrada, um ato que conecta o visível ao invisível, o material ao espiritual. E nesta ciência da oração, as cores das velas funcionam como frequências específicas, cada uma sintonizando o fiel com diferentes aspectos do divino. Você já percebeu como certas cores afetam seu humor, seus pensamentos, suas emoções? Isso não é coincidência, é um reflexo do poder vibracional das cores, algo que o Padre Pio compreendia profundamente. O mais extraordinário é que este conhecimento não foi amplamente divulgado. Por quê?
Talvez porque, como muitos tesouros espirituais, ele seja destinado apenas àqueles que o buscam com sinceridade de coração. Ou talvez porque, em nossa era de superficialidade e distrações constantes, poucos têm a paciência e a fé necessárias para aplicar estes ensinamentos com a seriedade que merecem. Você é diferente. O fato de estar lendo estas palavras agora não é coincidência, é um chamado. Algo em seu coração está pronto para este conhecimento transformador. O Padre Pio, mesmo do céu, continua a guiar almas sedentas por uma conexão mais profunda com Deus. E agora, ele guia você para uma revelação que pode mudar tudo em sua vida espiritual. Se você acredita que este ensinamento pode transformar sua vida, escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. As cores não são acidentes do universo material. Elas são linguagens, são pontes entre realidades, são manifestações visíveis de energias invisíveis. Em nossa vida cotidiana, mal paramos para refletir sobre o impacto das cores em nosso ser. Você já notou como se sente sereno ao contemplar o azul do céu? Como o verde das florestas traz uma sensação de renovação? Como o vermelho de um pôr do sol desperta paixão em sua alma? Esta não é uma reação meramente psicológica ou cultural. É uma resposta do seu espírito a diferentes frequências vibratórias que as cores emanam. O Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, ensinava que quando acendemos uma vela em oração, não estamos apenas realizando um rito simbólico. Estamos literalmente invocando a força vibratória daquela cor específica para potencializar nossa intenção de oração. Nossa mente é como um jardim. Se não cuidarmos dele diariamente, as ervas daninhas da negatividade, da dúvida e do medo começam a crescer e sufocar as flores da fé. De maneira semelhante, nossa vida de oração pode se tornar mecânica, rotineira, desprovida de verdadeira conexão. As velas coloridas funcionam como ferramentas sagradas que podem despertar novamente a vitalidade de nossas orações. Quando você acende uma vela vermelha durante sua oração, por exemplo, não está apenas iluminando um espaço físico, está invocando a energia do fogo, da paixão, da ação, do Espírito Santo. Está criando um campo vibracional que potencializa suas preces, que abre portais entre o visível e o invisível. O Padre Pio comparava este ato a sintonizar uma rádio. A cor da vela é como a frequência exata que permite que sua oração seja transmitida com perfeita clareza aos reinos celestiais. Imagine sua oração como uma semente. Para que ela germine e floresça, precisa das condições adequadas: solo fértil, água na medida certa, luz solar suficiente. As velas coloridas criam precisamente este ambiente espiritual ideal para que suas orações não apenas sejam ouvidas, mas floresçam em resultados concretos em sua vida. O Padre Pio observava frequentemente como muitos fiéis oravam com fervor, mas sem sabedoria. Ele dizia: não basta chamar por Deus em alta voz, é preciso saber como chamá-lo. A cor da vela que você escolhe é parte fundamental deste como. É uma linguagem que os anjos compreendem, que os santos reconhecem, que o próprio Deus honra. Por que limitar sua comunicação com o divino apenas às palavras, quando pode enriquecê-la com a linguagem universal e celestial das cores? Quando você aprender a falar esta linguagem secreta, suas orações ganharão uma nova dimensão, uma nova potência, uma nova eficácia que talvez jamais tenha experimentado antes. Se você acredita que esse ensinamento pode mudar sua vida, escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. E se inscreva no canal. Chegou o momento de revelar os 3 pilares fundamentais do ensino do Padre Pio sobre as velas na oração. Conhecimentos que podem revolucionar completamente sua vida espiritual. O primeiro pilar é a intenção alinhada. O que isso significa? Significa que a cor da vela que você escolhe deve estar em perfeita sintonia com a intenção específica de sua oração. Não se trata de preferências estéticas ou do que você acha bonito. Trata-se de uma ciência espiritual precisa. O Padre Pio ensinava que a vela branca, por exemplo, representa pureza, verdade,
paz e conexão direta com o divino em sua forma mais elevada. Quando você tem uma intenção que busca clareza, purificação ou proteção espiritual, a vela branca amplifica essa intenção específica, criando um canal direto com as energias celestiais relacionadas a essas virtudes. Por que isso é importante? Porque muitas orações permanecem sem resposta simplesmente porque a energia vibracional da vela utilizada está em desarmonia com a intenção da prece, criando uma interferência em vez de uma potencialização. O segundo pilar é a consciência reverente. Não basta acender uma vela de cor apropriada de maneira mecânica ou distraída. O Padre Pio ensinava que o ato de acender a vela deve ser realizado com total presença, com reverência consciente, com compreensão do que aquela chama representa. Quando você acende uma vela vermelha, por exemplo, deve estar plenamente consciente de que está invocando as energias do fogo, da transformação, da ação divina, do Espírito Santo. Esta consciência reverente transforma um simples ato físico em um ritual sagrado, em uma ponte entre mundos. Como aplicar isto na prática? Antes de acender qualquer vela para a oração, faça um momento de silêncio. Respire profundamente 3 vezes. Reflita sobre a intenção específica de sua prece. Visualize a cor da vela e seu significado espiritual. Só então, com total presença e reverência, acenda a chama, contemplando-a por alguns segundos e reconhecendo-a como uma manifestação visível da presença divina, como um portal que se abre entre o céu e a terra. O terceiro e último pilar é a receptividade confiante. O Padre Pio explicava que muitos fiéis falham em sua vida de oração porque, após realizarem o pedido, não se mantêm em estado de receptividade confiante. Eles duvidam, se angustiam, verificam constantemente se a oração está sendo atendida e, com isso, bloqueiam o próprio fluxo da graça divina. Quando você acende uma vela azul, por exemplo, para uma oração relacionada à comunicação ou expressão da verdade, deve permanecer em estado de serena confiança de que as energias celestiais representadas por aquela cor já estão em movimento a seu favor. A vela continua a queimar, mesmo quando você não está olhando para ela. Da mesma forma, a energia divina continua a trabalhar em sua intenção, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Como praticar esta receptividade confiante? Após acender a vela e fazer sua oração, diga com convicção: confio plenamente que esta intenção já está sendo realizada pelo poder divino. Permaneço aberto para receber esta graça no tempo perfeito e da maneira perfeita. Então, libere completamente qualquer ansiedade ou dúvida, mantendo-se em estado de gratidão antecipada pela resposta que virá. Você está pronto para conhecer o código cromático específico que o Padre Pio revelava a seus filhos espirituais mais próximos? Cada cor de vela possui uma vibração única, uma frequência específica que se conecta com diferentes aspectos do divino e diferentes tipos de intenções. A vela vermelha, por exemplo, é a vela do fogo transformador, da ação divina, do Espírito Santo. O Padre Pio a recomendava para orações que necessitam de intervenção urgente, de transformação profunda, de cura física, de proteção contra perigos iminentes. Quando você acende uma vela vermelha, está literalmente invocando o fogo do Espírito Santo para queimar obstáculos, para transformar situações aparentemente impossíveis, para trazer vida nova onde parece haver apenas morte e estagnação. Muitos devotos do Padre Pio relatam que, ao seguir esta orientação e acender velas vermelhas para casos considerados perdidos, testemunharam verdadeiros milagres, doenças que desapareceram, situações caóticas que se resolveram inexplicavelmente, perigos que foram afastados de maneira providencial. A vela azul, por outro lado, conecta-se com os aspectos celestiais da comunicação divina, da inspiração, da verdade revelada. O Padre Pio recomendava seu uso para orações relacionadas à busca de verdade, à necessidade de orientação em decisões importantes, à resolução de conflitos familiares e à comunicação com os anjos. Há relatos impressionantes de pessoas que, seguindo esta orientação,
Acenderam velas azuis antes de tomar decisões cruciais em suas vidas e receberam sinais claros, inspirações surpreendentes ou mesmo sonhos reveladores que as guiaram pelo caminho correto. Uma senhora devota do Padre Pio conta como estava prestes a aceitar um emprego que parecia excelente, mas algo a incomodava. Seguindo os ensinamentos do santo, acendeu uma vela azul e orou por clareza. Naquela mesma noite, sonhou com o Padre Pio, que lhe mostrava que a empresa estava envolvida em negócios ilícitos, o que ela confirmou posteriormente, evitando assim um grave erro que poderia ter comprometido sua reputação e sua liberdade. A vela verde canaliza as energias da abundância, da prosperidade, da renovação, da esperança e da cura emocional. O Padre Pio a sugeria para orações relacionadas a necessidades financeiras, a novos começos, ao florescimento de projetos e à cura de feridas emocionais profundas. É fascinante como muitos fiéis relatam que, após incorporarem a vela verde em suas orações por prosperidade, começaram a notar oportunidades surgindo de lugares inesperados, portas se abrindo misteriosamente e até mesmo mudanças em sua mentalidade que os permitiram reconhecer e aproveitar bênçãos que sempre estiveram ali, mas que não conseguiam enxergar antes. Um homem seguindo este ensinamento acendeu velas verdes diariamente durante um mês, orando não apenas por recursos materiais, mas principalmente por sabedoria, para gerir o que já possuía. Ao final deste período, não apenas recebeu uma promoção inesperada, mas também desenvolveu insights que o permitiram reorganizar suas finanças de maneira muito mais eficiente, transformando completamente sua situação econômica. Estas cores são apenas o início do código cromático revelado pelo Padre Pio. Há muito mais a aprender sobre esta linguagem celestial das velas na oração. Você talvez esteja se perguntando se estes ensinamentos realmente funcionam. Na prática, se podem transformar vidas reais, resolver problemas concretos. Os testemunhos daqueles que aplicaram os conhecimentos do Padre Pio sobre as velas coloridas na oração são tão numerosos quanto impressionantes. Maria, uma mãe desesperada cujo filho estava afundando no vício em drogas, após tentar de tudo sem sucesso, conheceu os ensinamentos do Padre Pio sobre o poder das velas na oração. Seguindo as orientações, ela acendeu uma vela roxa, cor associada à libertação de vícios e à transformação profunda, todas as noites durante 40 dias, orando com fé inabalável pela libertação de seu filho. No 307º dia deste ciclo de orações, seu filho chegou em casa chorando, pedindo ajuda para se internar em uma clínica de reabilitação. Hoje, 3 anos depois, ele está completamente recuperado. Trabalha ajudando outros jovens a saírem do vício e atribui sua transformação a uma força inexplicável que o despertou para a realidade, exatamente no período em que sua mãe realizava as orações com a vela roxa, seguindo os ensinamentos do Padre Pio. Carlos e Helena estavam à beira do divórcio após 15 anos de casamento. As mágoas acumuladas pareciam ter construído um muro intransponível entre eles. A comunicação havia se tornado impossível, com discussões constantes que só aumentavam a distância emocional. Foi quando a irmã de Helena compartilhou com ela os ensinamentos do Padre Pio sobre as velas na oração. Seguindo a orientação, Helena começou a acender uma vela azul, associada à comunicação clara e à verdade amorosa, todas as manhãs, orando não para que Carlos mudasse, mas para que ambos pudessem encontrar novamente a linguagem do amor e da compreensão. De maneira surpreendente, após apenas 2 semanas desta prática, Carlos propôs que fossem a um retiro de casais, algo que ele sempre havia recusado anteriormente. Durante este retiro, barreiras emocionais que pareciam intransponíveis começaram a se dissolver. Hoje, 3 anos depois, eles descrevem seu casamento como mais forte e mais profundo do que nunca foi, mesmo nos primeiros anos de união. Helena continua a acender a vela azul toda segunda-feira, como prática de gratidão e manutenção da comunicação amorosa em seu lar. Pedro havia perdido seu emprego há mais de 1 ano, e apesar de ser qualificado e experiente, todas as portas pareciam se fechar misteriosamente. As contas se acumulavam, a autoestima diminuía, e a depressão começava a se instalar.
Foi quando, em uma visita à igreja, o pároco lhe falou sobre os ensinamentos do Padre Pio relacionados às velas na oração. Seguindo a orientação, Pedro começou a acender uma vela verde, associada à prosperidade e novos começos, 3 vezes por semana, orando não apenas por um emprego, mas pela sabedoria de reconhecer seu verdadeiro propósito profissional. Em menos de um mês, um antigo colega de faculdade o contatou com uma proposta para tornarem-se sócios em um empreendimento que não apenas resolveu seus problemas financeiros, mas também lhe proporcionou a oportunidade de trabalhar com algo que realmente amava. Pedro relata que durante o período em que realizava as orações com a vela verde, sentia uma clareza mental e uma paz interior que havia perdido há muito tempo. Estados que ele atribui diretamente ao poder desta prática ensinada pelo Padre Pio. Estes são apenas 3 entre milhares de testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas ao aplicarem estes conhecimentos sagrados. Chegou o momento de compartilhar com você um dos ensinamentos mais poderosos e menos conhecidos do Padre Pio relacionados às velas na oração. O ritual sagrado das 7 cores. Este ritual especial era recomendado pelo santo para situações de extraordinária dificuldade, para problemas que pareciam completamente insolúveis, para necessidades que exigiam uma intervenção divina poderosa. Consiste em acender, em 7 dias consecutivos, velas de 7 cores diferentes, seguindo uma sequência específica que cria um campo de energia espiritual cumulativo de extraordinária potência. No primeiro dia, uma vela branca, purificação e abertura do canal espiritual. No segundo dia, uma vela violeta, transformação profunda e libertação. No terceiro dia, uma vela azul, comunicação divina e verdade. No quarto dia, uma vela verde, esperança, renovação e abundância. No quinto dia, uma vela amarela, sabedoria divina e discernimento. No sexto dia, uma vela laranja, cura emocional e alegria. E finalmente, no sétimo dia, uma vela vermelha, manifestação concreta e ação divina definitiva. A beleza deste ritual está não apenas na sequência cromática, mas na progressão espiritual que ele representa. É como uma sinfonia de cores e vibrações que vai crescendo em intensidade e profundidade. O Padre Pio explicava que cada cor não apenas possui sua própria vibração específica, mas também prepara o campo energético para a cor seguinte, criando uma harmonia celestial perfeita que ressoa com todas as dimensões do ser humano e todas as esferas do divino. É importante ressaltar que este ritual não é uma fórmula mágica ou supersticiosa. É uma ciência espiritual precisa, que requer não apenas a correta sequência de cores, mas também a atitude interior adequada. Em cada um dos 7 dias, ao acender a vela correspondente, você deve dedicar pelo menos 20 minutos à oração contemplativa, visualizando não apenas a solução do seu problema específico, mas principalmente a manifestação da virtude associada àquela cor em sua vida. Por exemplo, no dia da vela verde, além de orar por sua necessidade concreta, contemple como a esperança, a renovação e a abundância podem se manifestar em todas as áreas de sua existência. Os relatos daqueles que realizaram este ritual de 7 dias com sinceridade de coração e profunda fé são verdadeiramente extraordinários. Há casos documentados de curas inexplicáveis, de reconciliações familiares que pareciam impossíveis, de soluções milagrosas para problemas financeiros aparentemente sem saída. Uma senhora, devotíssima do Padre Pio, conta como sua filha estava em coma há 3 meses, com os médicos já sem esperança de recuperação. Ela realizou o ritual das 7 cores com fé inabalável, e no 8º dia, apenas algumas horas após o término do ciclo de 7 dias, sua filha despertou do coma, para espanto da equipe médica. Análises posteriores mostraram uma inexplicável regeneração cerebral nas áreas que haviam sido danificadas. Outro testemunho impressionante vem de um empresário que estava à beira da falência completa, com dívidas impagáveis e credores ameaçando tomar tudo o que possuía. Após realizar o ritual dos 7 dias, recebeu uma proposta inesperada de parceria, que não apenas salvou sua empresa,
mas a transformou em um empreendimento muito mais próspero do que jamais havia sido. O mais fascinante nestes testemunhos não são apenas os resultados externos, mas a transformação interior que invariavelmente acompanha o processo. Uma paz profunda, uma confiança renovada, uma conexão mais íntima com o divino. Agora que você conhece os fundamentos deste ensinamento extraordinário do Padre Pio, como aplicá-lo em sua vida cotidiana? Como transformar este conhecimento em uma prática concreta que possa revolucionar sua vida espiritual e trazer resultados tangíveis em todas as áreas de sua existência? O primeiro passo é criar um espaço sagrado em seu lar. Não precisa ser grande ou elaborado. Pode ser apenas um canto tranquilo onde você coloca uma pequena mesa ou prateleira. Este será seu altar pessoal de oração, o lugar onde realizará suas práticas com as velas coloridas. O Padre Pio recomendava que este espaço fosse mantido limpo, organizado e exclusivamente dedicado à oração. Não deve ser usado para outras atividades. Também sugeria a presença de uma imagem sagrada de sua devoção. Pode ser o próprio Padre Pio, Nossa Senhora, Jesus Cristo, ou qualquer santo com quem você sinta uma conexão especial. Este espaço sagrado tornará-se progressivamente impregnado com a energia de suas orações, transformando-se em um verdadeiro portal entre o céu e a terra, em sua própria casa. O segundo passo é estabelecer uma rotina consistente de oração com as velas, adaptada às suas necessidades específicas e às circunstâncias de sua vida. O Padre Pio enfatizava que a constância é mais importante que a duração. É preferível acender uma vela e orar sinceramente por 10 minutos todos os dias, do que fazer sessões longas apenas ocasionalmente. Comece identificando qual é a área principal de sua vida que necessita de transformação ou bênção neste momento. Pode ser saúde, relacionamentos, finanças, crescimento espiritual ou qualquer outra necessidade. Baseando-se no código cromático que aprendeu, escolha a cor de vela mais apropriada para esta intenção específica. Por exemplo, se sua maior necessidade atual é cura física, a vela vermelha seria a mais indicada. Se busca orientação para decisões importantes, a vela azul seria a escolha ideal. Se enfrenta dificuldades financeiras, a vela verde seria a mais apropriada. Estabeleça dias específicos da semana para sua prática. Pode ser diariamente ou em dias alternados, de acordo com sua disponibilidade. E cumpra este compromisso com disciplina amorosa. O terceiro e mais profundo passo é integrar a consciência das cores em toda a sua vida espiritual, indo além do momento específico de oração com as velas. O Padre Pio ensinava que, uma vez que compreendemos a linguagem espiritual das cores, podemos utilizá-la constantemente como uma forma de comunicação com o divino. Por exemplo, ao vestir-se pela manhã, você pode escolher conscientemente usar uma peça de roupa azul em um dia em que precisará de clareza e boa comunicação. Ou pode optar por um acessório verde em um período de dificuldades financeiras. Ao decorar sua casa, pode privilegiar cores que ressoem com as energias que deseja cultivar em seu lar. Ao contemplar um pôr do sol ou um jardim florido, pode reconhecer a mensagem divina codificada nas cores que seus olhos captam. Esta consciência cromática expandida transforma toda a sua existência em uma oração contínua, em um diálogo incessante com o divino através da linguagem universal das cores. E aqui está o segredo final que o Padre Pio revelava apenas a seus filhos espirituais mais próximos. À medida que você pratica consistentemente a oração com as velas coloridas, desenvolve uma sensibilidade espiritual que o permite discernir intuitivamente qual cor é necessária em cada situação, sem precisar recorrer a regras externas. Sua própria alma começa a falar a linguagem das cores e a reconhecer exatamente o que precisa em cada momento de sua jornada. Não espere um momento perfeito para começar. O momento de transformar sua vida é agora. Se você acredita que esse ensinamento pode mudar sua vida, escreva nos comentários: "Estou pronto para essa bênção", e se inscreva no canal.